Senhores, bom dia. Bem-vindos a mais um webinar da Micro Focus. Quero agradecer desde já a participação de todos. Senhores, como nos outros seminários, hoje o objetivo é falarmos sobre um produto nosso que acredito que possa ser bastante útil na melhoria da produtividade, na experiência de usuários de aplicações legadas, que é o nosso produto de nome Rumba Plus. Então, hoje, nessa próxima hora, eu espero poder agregar valor e agregar conhecimento e conversar um pouquinho, falar um pouquinho a respeito das nossas soluções voltadas a sistemas legados. Bom, começando então o nosso webinar, a Micro Focus, desde 76, ela é uma empresa que tem investido bastante na conexão dos sistemas legados com novas tecnologias. Desde 76, a Micro Focus tem um conjunto de soluções voltadas para aplicações legadas, aplicações de 30, 40 anos de existência e que, por suas características, possuem uma série de dificuldades, não só para quem desenvolve, para quem mantém, mas também para quem utiliza essas aplicações. Então, a Micro Focus, ela investe, ela tem um conjunto considerável de soluções voltadas a essas aplicações, permitindo com que os desenvolvedores do seu lado possam obter maior produtividade, maior qualidade no desenvolvimento e manutenção dessas aplicações, e para que os seus usuários finais possam também ser mais produtivos, possam experimentar de uma interação mais amigável com as aplicações. Então, dentro dessa proposta, quando a gente fala de aplicações legadas, a gente está falando aí de aplicações de 30, 40 anos de existência, que nasceram lá atrás em cima da plataforma mainframe ou da plataforma AS400, e Unisys também. Então, eram aplicações que trabalhavam de forma centralizada, onde eu tinha o mainframe. Essas aplicações, através dos monitores SIX e IMS, enviavam telas para os usuários finais, telas caractere, telas com limitações. Para os mais antigos, eu não sei se todos lembram dos terminais, né, que acessavam direto os mainframes, onde o usuário recebia telas pretas com caracteres verdes, e com limitações em termos, inclusive, da quantidade de texto exibida nessas telas, né? As aplicações mainframe, no seu geral, possuem como limitação 80 colunas por 24 linhas. Então, era assim que os usuários interagiam com as aplicações. Mas essas aplicações e outras foram evoluindo em função do avanço da tecnologia. Agregado ao mainframe, surgiram outras plataformas. Hoje, o mainframe é somente mais um nó dentro de uma cadeia tecnológica, onde eu tenho máquinas Linux, máquinas Unix, rodando não só mais programas COBOL e PL1, mas também programas Java, programas C Sharp, programas cujo front-end não somente é mais 3270, mas também o front-end é gráfico, né, ou o front-end é web. Hoje, na verdade, os usuários, inclusive, pedem isso, né? Na maior parte das aplicações, hoje, o front-end é gráfico, o front-end é web, e o usuário espera isso e exige isso. Isso, inclusive, é uma das grandes dificuldades na manutenção e no uso de aplicações mainframe, né? Ainda existe uma quantidade bastante grande de aplicações cujo front-end é 3270, isso é o front-end é caractere, mas para o usuário final que está acostumado com o ambiente Windows, que está acostumado com o ambiente web, não é mais natural o manuseio de aplicações caractere. O usuário espera mais, né? Então, para que essas aplicações hoje vivam, não só nesse mundo, né, mas até mais recentemente, você tem dispositivos móveis, né? Hoje,
os usuários conseguem transacionar através do celular, eles conseguem acessar as suas aplicações através de tablet, conseguem acessar as suas aplicações de forma remota, né? Hoje eu posso, em qualquer lugar do mundo, acessar o meu Internet Banking, por exemplo, né? Hoje também existem os ambientes cloud, tanto público como privados, onde eu consigo fazer com que minhas aplicações rodem nesses ambientes, ou posso usá-los simplesmente como um ambiente de armazenamento de dados. Então, hoje, quando a gente fala de ambiente tecnológico, a gente está falando de um ambiente muito mais complexo, né? Então, é bastante complicado você adequar e você tornar a sua aplicação de repente, 30, 40 anos de idade, aderente e agradável ao usuário final, sendo que durante esses anos foram incorporadas novas tecnologias, novas linguagens e tantos novos recursos que os usuários esperam que as suas aplicações usem, né? Para que eu consiga justamente adequar as minhas aplicações ligadas, as minhas aplicações aí de 20, 30, 40 anos, a toda essa nova tecnologia, existem algumas barreiras que hoje são encontradas não só pela equipe de manutenção e desenvolvimento, mas também pelos usuários finais. Uma delas é a habilidade inadequada no desenvolvimento. Hoje, o que nós temos visto é que quando a gente fala de aplicações legadas, a grande maioria delas foi escrita há bastante tempo e foi escrita em COBOL, PL1, linguagens que hoje não são mais ensinadas nas faculdades. Então, hoje existe uma carência bastante grande de mão de obra qualificada para dar manutenção nessas aplicações, né? Além disso, como dissemos no slide anterior, nesses 40 anos foi incorporado ao ambiente de TI uma série de novas plataformas, linguagens de programação, tecnologias, que tornou a arquitetura das aplicações bastante complexas. Hoje, quando falamos de um Internet Banking, quando falamos de muitas aplicações que são acessadas via usuário final, via web ou via tablet, via celular, por trás existe uma complexidade muito grande. Estamos falando aí de front-end Java rodando debaixo de um web server, de um application server, que se conecta através de softwares ao ambiente mainframe, onde temos aplicações COBOL, muitas vezes rodando debaixo de SIX, rodando debaixo de MS, acessando informações que estão debaixo de uma base de dados DB2 ou MS. Então, para que o usuário final muitas vezes possa acessar a sua informação, o seu saldo através do celular, para o usuário final é bastante difícil imaginar toda a complexidade e todo o caminho percorrido para que a informação seja exibida para ele, né? Então, existe hoje uma complexidade bastante grande em se manter ou em se escrever aplicações. Além disso, existem uma série de processos de infraestrutura que são ineficientes justamente por conta dessa complexidade. Hoje vemos que grande parte das aplicações, em função das demandas, em função das exigências, em função do pouco tempo, acabam tendo carências em termos de documentação, acabam tendo carências em termos de processos, acabam tendo carência em termos de aderência a uma série de conformidades. Tudo isso é bastante difícil em função do pouco tempo, né? E além disso, existe uma grande expectativa por parte dos usuários finais. Como dito anteriormente, hoje o usuário ele quer a maior facilidade possível e ele quer poder acessar as suas aplicações de qualquer lugar. Hoje, para um usuário final, é inadmissível ter que sentar na frente de um computador e, mais inadmissível ainda, acessar as suas informações de forma caractere. Hoje, o usuário ele quer ter mobilidade, ele quer ter facilidade, ele quer que as informações sejam exibidas de forma consolidada, de preferência num formato gráfico, num formato de fácil entendimento. E para o usuário, ele não entende toda a complexidade existente por trás disso. Ele simplesmente quer acessar a sua informação da forma mais fácil possível
E se isso vai ser fácil ou difícil de implementar, isso é com o pessoal de TI. Então, existe uma série de barreiras aí enfrentadas hoje pelos usuários, pela equipe de TI, e que o objetivo da Micro Focus é justamente auxiliar na resolução dessas, ou auxiliar para que, na mitigação desses problemas todos. Né? Com relação a essas barreiras todas, eu diria que a principal, ou uma das mais importantes e que mais prejudicam com relação à integração e à inovação das aplicações é a questão da falta de recursos. Hoje existem pesquisas que comprovam que em torno de 80% dos recursos de TI são gastos simplesmente para se manter as aplicações já existentes. Isso para que eu consiga deixar o meu ambiente de TI funcionando e operacional, 80% dos meus recursos são gastos nesse sentido. Isso acabam me sobrando somente 20% dos meus recursos para que eu possa estudar e implementar novas tecnologias, para que eu possa estudar e implementar novas funções, para que eu possa trabalhar em cima de um front-end mais amigável para o meu usuário final. Então, hoje eu acredito que, se não a principal, uma das principais barreiras no que se refere ao desenvolvimento e no que se refere a aplicações legadas, é justamente a falta de recurso na sua manutenção. E isso acaba trazendo uma percepção bastante divergente entre a área de TI e entre os usuários finais. Né? Isso 57%, de acordo com a Information Week, dos responsáveis por TI, acreditam que suas empresas são descentralizadas, ágeis e flexíveis. Isso 50% dos responsáveis pela área de TI acreditam que seus sistemas atendem plenamente os seus usuários, enquanto que apenas 29% das pessoas fora da área de TI, isso dos usuários finais, concordam com isso. Isso aí, existe um gap hoje bastante grande entre o que a área de TI entende como aceitável e o que o usuário final realmente entende como desejável. Isso o usuário, ele hoje, em função da própria pressão, né, do mercado, o usuário ele precisa ser, não é nem questão muitas vezes de querer, né? Ele precisa ser mais ágil, ele precisa ser mais móvel, ele precisa ter mais independência, ele precisa ter mais mobilidade. E muitas vezes, justamente por essa falta de recurso, a área de TI não consegue acompanhar a necessidade do usuário final no mesmo ritmo. Bom, dentro desse cenário todo, a Micro Focus ela disponibiliza uma série de soluções que chamamos de soluções Enterprise, que tem justamente por objetivo simplificar a jornada em TI para a entrega de mais valor ao usuário final. E a gente entende que a gente pode ajudar não só a área de TI, mas o usuário final, em todas as fases do processo de manutenção e no processo de desenvolvimento de aplicações. Hoje, dentro das nossas soluções Enterprise, nós temos recursos que permitem ajudar a área de TI desde o processo de conhecimento, de entendimento das aplicações, até o processo de distribuição dessas aplicações ou da distribuição de novas funções. Então, hoje, por exemplo, temos dentro da nossa solução um produto chamado Enterprise Analyzer, que permite que você consiga fazer inventário das aplicações, consiga extrair documentação, consiga gerar informações e consiga extrair informações sobre componentes das aplicações, sobre o relacionamento entre as aplicações, para que eu consiga justamente determinar e descobrir de forma rápida quais são as partes das aplicações que necessitam ser alteradas em função de uma demanda do usuário. Ou então, caso eu queira efetuar um projeto de modernização, quais são os componentes envolvidos nesse projeto. Caso eu precise implementar uma nova tabela,
caso eu precise alterar um arquivo, eu consigo, com essa solução, rapidamente identificar quais são os componentes associados a essa tabela, associados a esse arquivo, e que necessitam de manutenção, que necessitam de alteração. Temos a solução Rumba, que é justamente voltada para a experiência do usuário final, que tem por objetivo aí trazer benefícios ao meu usuário final, fazendo com que ele consiga obter as informações, acessar as suas aplicações de forma mais fácil, de forma mais rápida e de forma mais independente, de forma móvel. Temos também uma solução voltada ao desenvolvimento, permitindo com que os meus analistas, os meus programadores, possam desenvolver para mainframe mais num ambiente gráfico, usando os IDEs Eclipse ou Visual Studio, fazendo com que através disso ele seja mais produtivo. Hoje nós temos, por exemplo, em termos de aumento de produtividade, uns valores bastante significativos dentro das nossas soluções. Por exemplo, a nossa solução de análise e de entendimento de aplicações, Enterprise Analyzer, permite com que o meu analista consiga ser até em torno de 60% mais produtivo do que usando os recursos tradicionais de entendimento, de pesquisa das aplicações. Na parte da experiência do usuário também, uma vez que o usuário possa ter acesso a todos os recursos do Rumba Plus, que nós vamos destacar aqui em breve, ele consegue ser também mais de 50% produtivo no seu trabalho do dia a dia. Em termos de desenvolvimento, a gente consegue também trazer um ganho de produtividade da ordem de 40%. Além das ferramentas de análise, de experiência e de apresentação das informações para o meu usuário final e de desenvolvimento, temos também soluções para qualidade e para distribuição de aplicações. Isso é, eu consigo, através de um conjunto de soluções nossas, permitir com que eu consiga aumentar a qualidade dos meus testes e, por consequência, aumentar a qualidade das minhas aplicações. Então, eu consigo, através das nossas funções, detectar problemas funcionais, detectar problemas de performance, eu consigo automatizar os meus testes, então eu consigo, em tempo de implantação de novas funções, ou mesmo em termos de aplicações que já rodam já em ambiente produtivo, eu consigo trabalhar em termos de qualidade, fazendo com que essa aplicação apresente menos erros, ou que ela tenha uma performance melhor. E, por último, temos uma solução voltada para a distribuição de aplicações, onde eu consigo permitir que a minha empresa trabalhe não só com as plataformas tradicionais, isso é mainframe, AS400, mas possa também efetuar um trabalho de distribuição de carga. Isso é, eu consigo fazer com que aplicações que hoje rodam no mainframe passem a rodar em plataformas Unix, em plataformas Windows ou Linux. Com isso, eu consigo postergar uma necessidade de aumento de NIPs no meu mainframe, ou consigo fazer com que aplicações que hoje já parte delas rodem em ambiente distribuído, consigo fazer com que, de repente, toda a aplicação seja migrada do mainframe e passe a rodar no ambiente distribuído. A gente sabe que em alguns anos atrás era bastante difícil se falar em aplicações core, em aplicações críticas de negócio, rodar em plataformas diferentes do mainframe. Porque o mainframe, pelas suas próprias características, até hoje, ele é sinônimo de robustez, ele é sinônimo de segurança, mas sabemos que com o passar dos anos foram sendo desenvolvidos ambientes servidores bastante robustos também. Hoje a gente tem ambientes Unix, ambientes Linux, que me dão uma segurança bastante grande, uma disponibilidade bastante grande, coisa que há anos atrás só eram conseguidas através da plataforma mainframe. Então hoje, aplicações que no passado só poderiam rodar pela sua
complexidade, pela sua importância no mainframe, hoje muitas das aplicações podem tranquilamente rodar em outras plataformas. E através das nossas soluções, isso é possível. Bom, hoje, embora eu tenha passado para vocês um geral das nossas soluções voltadas para aplicações legadas, hoje o nosso objetivo é falar um pouco mais sobre a nossa solução de nome Rumba, que ela é voltada a aumentar a experiência do usuário, no sentido de torná-lo mais produtivo, no sentido de melhorar a interface da minha aplicação, para que o usuário consiga navegar dentro da minha aplicação de forma mais rápida, de forma mais eficiente. Hoje, sabemos que existem ainda muitas aplicações que trabalham com um front-end caractere, como esse da tela, onde, como dito anteriormente, eu tenho várias limitações. Eu tenho, por exemplo, limitação de só trabalhar com letras e números e de estar limitado a um espaço de 24 por 80 colunas. E a ideia é justamente fazer com que o usuário possa trabalhar num ambiente mais amigável. Aplicações com essas características têm uma série de problemas. As telas parecem antigas, as aplicações são de difícil aprendizado. Hoje o usuário ele carece e em termos de treinamento, ele acaba despendendo mais tempo no treinamento de uso de aplicações caractere como essas. Porque para o usuário não é natural o uso de teclas de PF, por exemplo. Hoje o usuário está acostumado a usar o mouse. Então a ideia é que eu consiga mitigar e consiga minimizar esses problemas. Além disso, essas aplicações legadas possuem limitações com relação a suporte à biometria, com relação a suporte a dispositivos móveis. Os sistemas muitas vezes são considerados como ineficientes, isso é, são sistemas que me trazem informações muito úteis e são sistemas que, muitos deles, são sistemas críticos e sistemas que representam o negócio da minha empresa, mas são vistos pelo usuário final como ineficientes justamente por trazerem um front-end pobre, por trazerem um front-end onde é necessário que o usuário navegue por diversas telas para conseguir obter todas as informações que ele precisa. As funções são de difícil uso justamente por conta disso. Eu preciso navegar em muitas telas, muitas vezes, para conseguir resgatar e extrair todas as informações. E isso acaba me prejudicando também em termos de navegação. Como dito anteriormente, para que eu consiga obter essas informações, eu vou ter que passar por várias telas e vou ter que usar PFs ao invés de usar o mouse, o que para o usuário final não é natural, não é algo com que ele esteja acostumado. Hoje os meus usuários, na maior parte do tempo, estão navegando debaixo da web, estão navegando debaixo de ambientes gráficos, onde ele vai estar usando o mouse, enfim. Vão ser apresentadas informações para ele em forma de gráficos, em formas de imagens, e é isso que ele espera também de aplicações mais antigas. Em cima de todos esses problemas, em cima de todas essas limitações, a Micro Focus ela disponibilizou uma nova versão do Rumba. Acredito que muitos hoje conhecem o nosso produto, o Rumba, simplesmente com a função de emulação de terminal. Mas a questão de poucos meses, a Micro Focus disponibilizou uma versão do Rumba de nome Rumba Plus, onde a ideia dessa versão é permitir com que o usuário possa ter uma nova experiência de navegação e uma nova experiência de acesso às suas aplicações, fazendo com que aplicações hoje legadas e que apresentam as suas informações numa tela caractere, numa tela preta com letras verdes, possa exibir as informações de forma mais amigável, usando botões ao invés de PFs, usando imagens, usando gráficos,
Através do Rumba eu consigo disponibilizar um novo front-end, um front-end mais amigável para o meu usuário final, sem a necessidade de alterar as minhas aplicações. Isso, acredito que é um dos benefícios principais do Rumba. Como dito anteriormente, 80% hoje dos meus recursos são usados para manutenção do meu ambiente. Então, me sobra muito pouco tempo para efetivamente trabalhar numa modernização de aplicações, na implantação de um front-end gráfico, na implantação de um front-end acessado via celular, via tablet, enfim. Então, a ideia do Rumba é permitir com que eu possa disponibilizar um front-end mais amigável, um front-end via celular, um front-end via tablet, um front-end via web para o meu usuário final, sem a necessidade de alterar a minha aplicação. Então, ao invés de eu ter que mudar, reescrever toda a minha camada de apresentação, substituindo telas Six por programas Java, e ter que incluir software de comunicação de ambiente distribuído como Enflame, enfim, adicionar uma camada bastante complexa à aplicação, eu consigo rapidamente, de forma simples, sem introduzir e sem o uso de linguagem de programação, disponibilizar para o meu usuário final um front-end gráfico, um front-end mais amigável, e não só isso, mas um front-end que possa ser acessado através de outros dispositivos, onde o usuário pode, através do tablet, através do celular, através da web, ter acesso à aplicação. Então, hoje, existe uma série de benefícios do uso do Rumba Plus, mas eu gostaria de destacar 5 deles. Um deles é a simplificação dos processos. Como eu dito anteriormente, hoje, quando falamos de aplicações legadas, grande parte delas, pelas características, né, das aplicações, acaba exigindo um processo de navegação bastante grande. Isso é exibido um menu principal, onde dentro desse menu o usuário seleciona qual é a função desejada. Posteriormente é exibido um outro menu, e através de menus o usuário vai navegando até chegar na tela que lhe interessa, na tela que possui as informações desejadas. Se eu estiver falando, por exemplo, de um ambiente de call center, isso é bastante complicado. Isso pode significar perda de negócios, isso pode significar frustração por parte dos meus clientes, no sentido que eu demoro mais tempo para extrair as informações e para dar para o meu usuário a resposta solicitada. Então, isso pode significar, inclusive, problema financeiro. Então, a ideia do Rumba Plus é permitir com que eu consiga simplificar o meu processo. Isso é, para o meu usuário final, para o meu atendente de call center, por exemplo, eu consigo consolidar telas e exibir para o meu usuário final informações extraídas de um conjunto de telas. Então, ao invés do meu usuário final, ao invés do meu atendente de call center, ter que navegar por várias telas até chegar na tela que me interessa, na tela que possui as informações desejadas, o Rumba Plus consegue fazer automaticamente esse trabalho de navegação, esse trabalho de consolidação, de forma que ele apresente para o meu usuário final uma tela já sumarizada, uma tela com as informações que realmente são importantes para ele. Ele não precisa saber que ele precisa passar por várias telas e que precisa selecionar a opção 1 no menu principal, depois a opção 2 no menu secundário. Para ele é importante eu ter a informação final, e a proposta do Rumba é justamente permitir com que isso aconteça de forma simples, aconteça de forma rápida, né? Isso aumenta bastante a eficiência do usuário também, no sentido de que o meu usuário final passa a poder contar não só com informações caractere, mas eu consigo, através do Rumba Plus, incluir nas minhas telas links, incluir nas minhas telas gráficos, incluir nas minhas telas imagens.
Então, eu posso, por exemplo, dentro de uma tela de atendimento, dentro de uma tela que contém informações do meu usuário final, incluir links para acesso ao Google, por exemplo, ou numa tela que eu tenho o número do telefone do meu usuário final, eu posso já diretamente incluir um link para acesso ao Skype, para que o meu usuário, para que o meu atendente possa, de forma automática, né, ter acesso ao Skype, com isso possa efetuar uma chamada. Além disso, eu aumento bastante a eficiência do meu usuário no sentido que eu posso, através do Rumba Plus, não só acessar a minha aplicação através de um desktop, mas eu passo também a poder acessar as minhas aplicações através da web e através de tablets. Então, eu consigo, com isso, garantir a liberdade, né, para que o meu usuário final possa estar em qualquer lugar. Eu posso, por exemplo, para os meus vendedores, para a minha equipe de vendas, passar a disponibilizar informações para eles em campo, sem a necessidade que eles se conectem num ambiente central. Eu posso disponibilizar para a minha equipe de vendas, através de um tablet, uma série de informações que hoje estão armazenadas no mainframe. Então, isso me dá uma facilidade bastante grande em termos de negócio também. Eu posso disponibilizar para a minha equipe de vendas, disponibilizar para a minha equipe de campo informações que hoje ela não tem, ou que hoje ela só consegue via telefone, através de ligações para o pessoal de back-end, para o pessoal de apoio. Então, com isso, eu consigo melhorar o meu negócio e dar maior independência para o meu usuário final. Uma outra vantagem bastante significativa no uso do Rumba Plus é a redução do tempo de treinamento. Hoje, por exemplo, nós temos um cliente que é uma empresa de seguros, que ela possui uma área de atendimento que hoje ela é composta por em torno de 14 mil funcionários. Dentro desses 14 mil funcionários, ela tem um giro de em torno de 2 mil funcionários por ano. Isso é, a cada ano, ela necessita treinar em média de 2 mil funcionários que trabalham diretamente no atendimento do cliente. Isso para ela envolve um custo bastante significativo. Por exemplo, antes da adoção do Rumba Plus, essa empresa ela gastava em torno de 3 meses por usuário em treinamento, o que isso correspondia a um custo de $625 mil por ano, somente com treinamento de funcionários. Com a adoção do Rumba Plus, isso é, com a modernização das telas, ela conseguiu reduzir esse tempo de treinamento de 3 meses para 2 semanas. Isso fez com que ela conseguisse obter uma redução nos seus gastos com treinamento da ordem de 80%. E isso a gente tem visto que realmente é bastante factível. Eu consigo, de fato, alcançar rapidamente um benefício nesse sentido. Porque através do Rumba Plus, eu consigo disponibilizar uma tela mais amigável, uma tela onde o usuário não vai precisar aprender o uso e uma sequência de PFs. Ele vai receber uma tela como ele está acostumado hoje no ambiente web, no ambiente Windows. Ele vai receber uma tela gráfica, uma tela com botões, uma tela com imagens, uma tela onde as informações são mais autoexplicativas. Eu posso incluir dentro das minhas telas helps, onde o usuário simplesmente ao passar com o mouse em cima de um campo, recebe uma mensagem de auxílio, né? Uma mensagem que indica e que mostra o porquê daquele campo, ou que informação ele deve passar naquele campo. Então, isso de fato reduz o tempo de treinamento e de fato faz com que o usuário passe a ser mais produtivo, passe a poder acessar a aplicação de forma mais rápida, de forma mais imediata.
Então, esse é um ganho também bastante significativo no uso do Rumba. Por último, como já dito, né, através do Rumba eu consigo disponibilizar e consigo permitir com que a minha aplicação possa ser acessada através de dispositivos móveis. Isso me dá uma independência bastante grande e isso me dá uma possibilidade bastante grande em termos de negócios, porque eu passo a disponibilizar para o meu pessoal de campo informações que muitas vezes hoje ele não tem ou que são necessárias através de um back-end. Bom, por último, dentro daqueles 5 maiores benefícios que eu havia comentado no uso do Rumba Plus, temos o trabalho com um ambiente seguro. Hoje, quando falamos de aplicações mainframe com o front-end web, front-end gráfico, quem é da área de TI sabe que existe aí um esforço bastante grande, uma complexidade bastante grande no redesenho do front-end. Hoje, se eu tenho uma aplicação de 30, 40 anos de idade, que trabalhava originalmente com telas 3270, de uma forma nativa, né, dentro do processo tradicional de modernização, isso implica num esforço de modernização, num esforço de manutenção bastante grande, porque eu vou ter que detectar todos os programas que manipulam telas, vou ter que alterar esses programas, vou ter que incluir uma camada de comunicação entre o mainframe e o ambiente web, vou ter que reescrever todo o meu front-end para Java ou para .NET, para que com isso eu consiga disponibilizar para o meu usuário um ambiente ou telas gráficas, telas acessíveis via web. Isso acaba me trazendo e tornando o meu ambiente mais vulnerável, porque uma série de controles que num ambiente centralizado eu tenho, via HackF, via recursos, via componentes de segurança, eu passo a não ter mais, ou eu passo a ter de forma distribuída. Isso é, eu tenho uma série de controles que continuam sendo feitos no ambiente mainframe, mas eu tenho que incorporar uma série de controles adicionais dentro de todas essas camadas que envolvem o front-end. Então, isso acaba fazendo com que disponibilizar um ambiente, mudar o meu front-end de aplicações legadas para Java ou para .NET, por exemplo, isso acaba afetando diretamente o meu controle de segurança. Então, com a adoção do Rumba, eu consigo também trazer um benefício bastante grande nesse quesito, porque eu vou continuar mantendo a aplicação no mainframe debaixo de todos os controles de segurança do mainframe. Isso é, o meu usuário vai precisar se logar no meu ambiente CIPS ou no meu ambiente IMS. Esse login vai continuar a ser monitorado e controlado pelo HackF, pelo Top Secret, a CF2 que seja. Os acessos às telas vão continuar sendo controladas pelo meu gerenciador de segurança. Então, com isso, eu mantenho todo o meu controle original em termos de segurança, em termos de controle de acesso. Eu simplesmente vou disponibilizar para o meu usuário a tela gráfica, a tela com componentes gráficos, com botões, com imagens, enfim. Eu vou disponibilizar para o meu usuário final um front-end mais amigável, mas sem abrir mão dos meus controles centrais. Eu consigo manter todo o meu controle de segurança nativo. Então, isso também é um ganho bastante grande nesse sentido. Bom, temos hoje uma série de empresas que já usam o Rumba e a adoção do Rumba Plus, no que se refere à modernização de aplicações, tem sido cada vez maior. A gente tem tido uma adoção crescente no uso desses recursos que eu acabei de citar em termos de modernização do front-end.
Podemos citar como casos de sucesso a Alliance, a Viva e a Array, mas temos uma série de outros casos de sucesso que podemos depois, dentro do desejo dos senhores, mandar para vocês documentações e, enfim, mandar mais informações sobre cada um desses casos. Tá? Bom, para o meu usuário, para a pessoa que vai disponibilizar essas telas, eu falei muito aqui sobre telas web, telas gráficas, botões, a possibilidade de links, a possibilidade de acesso a gráficos, mas como que eu faço isso se ao mesmo tempo eu disse que uma das vantagens do Rumba é justamente não precisar fazer uso de linguagem de programação. Então, hoje o Rumba ele possui um ambiente onde através de wizards eu consigo justamente disponibilizar e consigo modernizar as minhas telas. Então, através desses wizards, eu consigo, através de drag and drop, isso é, através da simples seleção de componentes, criar um botão, ou criar um link, criar uma imagem, criar um gráfico. Então, o próprio usuário final passa a ter a possibilidade de modernizar as suas telas. Eu passo a não depender mais tanto do meu ambiente de TI, da minha equipe de TI. Eu posso passar essa função essa função pode continuar sendo da equipe de TI, mas eu posso delegar isso para áreas que não sejam a área de TI, justamente pela facilidade que implica no uso do Rumba. E também pela facilidade que eu tenho no sentido de não afetar o core da aplicação. Eu não vou mudar uma única linha de código da aplicação. A aplicação vai continuar executando normalmente, eu simplesmente vou mudar o seu front-end. Então, mesmo que o usuário inclua indevidamente um botão, isso não afeta a aplicação em termos funcionais. A aplicação vai continuar rodando de forma natural. Então, com isso, através de wizards, eu consigo simplesmente capturar as minhas telas e, a partir daí, incluir nessas telas botões, links, enfim. E o processo de publicação também é bastante simples. No momento que eu incluir na minha tela um botão, por exemplo, eu posso, já de imediato, salvar essa customização e disponibilizar essa aplicação para acesso via desktop ou para acesso via web. Hoje o Rumba ele suporta a grande maioria dos web servers disponíveis no mercado, como Tomcat, WebSphere, Glassfish, JBoss e assim por diante. Okay. Bom, então a ideia e o objetivo do Rumba Plus é permitir com que o usuário que hoje recebe uma tela 3270 como essa, passe a receber as mesmas informações numa tela como essa, de forma bastante rápida, simples e eficaz. Uma customização como essa que eu acabei de mostrar, onde foram acrescentadas imagens, foram acrescentados botões, foram acrescentados links aqui ao Skype, ao Google, esse processo de modernização aqui é difícil dos senhores acreditarem, mas é um processo que pode ser feito em horas. Quando que numa mudança tradicional de front-end, a gente normalmente trabalha com prazos aí de meses. Então, essa tela que eu acabei de mostrar para os senhores, ela tranquilamente foi customizada aqui, foi modernizada em horas, ao invés de meses, como a gente está acostumado. Aqui é um outro exemplo, é a mesma tela, acessada via browser. Isso também é um benefício bastante grande do Rumba, isso é, uma vez customizada a tela, uma vez efetuado um trabalho de modernização numa tela caractere, esse trabalho ele é único e independente se a aplicação vai ser acessada via desktop, via tablet ou via web. O processo de distribuição do Rumba se encarrega
em fazer as adaptações necessárias para cada um dos dispositivos. Então, essa tela é exatamente a mesma tela que eu mostrei anteriormente, só que anteriormente eu acessei a aplicação via desktop. Nesse exemplo aqui, o acesso foi feito via browser, mas a tela é a mesma e o processo é o mesmo. E aqui é a mesma tela, só que acessada via tablet. Tá? Então, hoje eu consigo, com um único esforço de modernização, publicar a minha aplicação para ambiente desktop, para ambiente web e para ambiente tablet, de forma rápida e simples. Tá? Aqui é um outro exemplo de tela, caractere, onde aqui é bastante comum, né, em aplicações mainframe, a paginação, isso é, como eu tenho a limitação de 24 linhas, né, é bastante comum aqui eu ter que disponibilizar as minhas aplicações via navegação entre várias telas, onde via PF7, PF8, o usuário vai indo para frente e para trás. No caso aqui, eu consigo modernizar fazendo com que as minhas informações apareçam numa tabela. Então, o acesso passa a ser muito mais simples. Né? Aqui é a mesma aplicação acessada via browser, e aqui é a mesma aplicação acessada via tablet. Então, a ideia do Rumba Plus, como mostrado há pouco, é permitir com que você tenha um ganho bastante significativo de produtividade, no sentido de dispor para o teu usuário final telas modernizadas numa velocidade bastante rápida. Eu consigo agregar valor para o meu usuário final, eu consigo agregar independência e como diria, disponibilidade em termos de acesso de qualquer lugar. O meu usuário hoje consegue acessar a aplicação não mais de um desktop, mas ele consegue acessar a minha aplicação através de dispositivos móveis. Isso me dá uma independência e uma facilidade de uso bastante grande. E eu consigo trabalhar com tudo isso sem a necessidade de alterar a minha aplicação, onde com isso eu consigo garantir a segurança, eu consigo garantir a disponibilidade do meu ambiente, eu não tenho mudanças bruscas e mudanças que impactem os meus usuários como um todo. Eu consigo, através do Rumba, trabalhar num projeto de modernização de forma gradativa. Eu consigo, por exemplo, num primeiro momento, incluir somente botões para eliminar para fazer com que o meu usuário final não necessite mais navegar ou fazer uso de text. No próximo passo, eu posso incluir gráficos, depois eu posso incluir links, depois eu posso incluir imagens, eu consigo então modernizar as minhas aplicações de forma gradativa, sem interferir e sem agregar risco ou sem agregar problemas de infra ao meu ambiente. Tá? Para que a gente consiga justamente trabalhar com as empresas e para que a gente consiga mostrar todos esses recursos, para que a gente consiga indicar como o Rumba pode trazer benefícios, pode trazer facilidades, a gente tem um processo onde dentro desse processo, através de reuniões, a gente pode estar apresentando o Rumba para vocês. Existem questionários, onde através desses questionários a gente procura levantar a infraestrutura, a arquitetura do ambiente, das aplicações, para que a gente possa auxiliar de forma consultiva também o usuário, no sentido de indicar as aplicações existentes, no sentido de indicar as aplicações candidatas a um processo inicial de modernização. Então, existe um trabalho inicial que a gente pode oferecer no sentido de fazer com que o Rumba seja implementado também de uma forma mais eficiente, de uma forma mais rápida. Para que a gente não se pegue somente em PowerPoints, eu tenho na minha máquina o Rumba instalado. Então vejam que aqui eu tenho várias seções do Rumba abertas, acessando diferentes aplicações e trabalhando com diferentes níveis de customização. Aqui, por exemplo, eu tenho
uma aplicação acessada, onde eu estou acessando o meu mainframe, é uma aplicação COBOL 6, onde aqui eu já tenho um trabalho de modernização bastante grande. Então vejam que ela não se parece a uma aplicação mainframe, né? Eu tenho um botão aqui onde eu apresentei um logo da minha empresa, tenho um botão onde através desse botão eu consigo navegar para a tela inicial da aplicação. Aqui vocês não podem ver, mas eu passei por 2 ou 3 telas sem que o meu usuário final precisasse fazer uso e navegar em menus. Aqui nessa tela inicial, o meu usuário pode passar, por exemplo, o número de conta. E a partir daí, eu posso disponibilizar as informações num formato caractere ou num formato gráfico. Onde, vejam, aqui eu tenho as mesmas informações consolidadas. Eu tenho aqui um gráfico com informações sobre o saldo do meu usuário. Eu posso trabalhar com tabs, onde aqui, por exemplo, eu abri uma segunda tab, onde não só eu disponibilizei o endereço, mas também disponibilizei uma página do Google com o mapa desse endereço. Eu tenho aqui o link para o Skype. Na minha tela original, eu simplesmente tinha aqui como informação, para que vocês possam ter uma ideia de como era a minha tela original, eu vou desligar o recurso de modernização do Rumba. Essa aqui é a minha tela original. E essa aqui é a minha tela consolidada, a minha tela modernizada. Então eu consigo, por exemplo, incluir não só o número do telefone, mas eu consigo também incluir aqui um link ao Skype. E como dito anteriormente, eu consigo agregar valor, eu consigo agregar, alterar a minha aplicação de forma gradativa. Por exemplo, nesse meu segundo link, eu tenho uma tela onde eu simplesmente troquei aqui o fundo preto para um fundo branco. Mas a minha tela aqui continua original, continua da aplicação. Ao efetuar um clear, eu passei para uma segunda tela, onde nessa tela eu incluí já uma imagem, um logo, uma área que o meu usuário possa digitar o seu usuário e senha. Ao clicar aqui em Enter, eu voltei para a tela tradicional, isso é, eu disponibilizei num primeiro momento somente uma tela modernizada. As demais telas continuam originais. Nessa minha terceira sessão, percebam que nem a minha área aqui de menus eu tenho. É uma tela com um nível de modernização ainda menor, onde a única coisa que eu fiz aqui foi incluir um list box. Então essa é a minha tela principal. A única coisa que eu fiz aqui foi incluir um list box para que o usuário, ao invés de ter que saber o código a ser digitado aqui, ele passa a receber no list box as opções display, add, delete, modify. Então, por exemplo, se eu quiser que o usuário consiga visualizar uma determinada conta, no list box eu seleciono a opção display, passo o número da conta. Ao invés de eu ter que ter, claro, um APF qualquer, eu passo a ter aqui um botão de OK, e aí ele consegue enxergar a informação dele numa tela que ainda não foi trabalhada, ela continua com o seu formato original. E tenho aqui uma outra tela onde também eu já tenho um nível de modernização considerável, onde aqui eu consigo incluir um logo, consigo incluir um botão para entrar para a tela inicial e assim por diante. Vou aqui passar um número de cliente. E aí eu consigo ter as informações desse cliente. Então vejam, para que eu consiga chegar nesse nível de modernização, eu não precisei incluir absolutamente uma linha de código. Para que os senhores tenham ideia de como o processo de modernização é simples, eu vou abrir aqui uma sessão. Então vou abrir uma nova sessão mainframe, onde eu vou me conectar ao meu localhost. E caso eu queira, por exemplo, queira modernizar a minha tela, o que eu faço? Num primeiro momento, o Rumba possui aqui uma área chamada History,
onde eu posso, através desse botão, pedir para que ele passe a capturar as telas que eu vou usar no meu processo de navegação, no meu processo de uso da aplicação. Então, ao clicar aqui, a partir desse momento, eu passo a gravar tudo que eu vou fazer. Então, aqui nessa tela inicial, por exemplo, eu vou dar um clear. Vejam que ele gravou a tela inicial, está aqui registrada. Agora eu vou digitar o código da minha transação. Vejam que ele também gravou essa tela. Né? Aqui no caso, essa é uma aplicação que eu já havia feito um trabalho inicial de modernização. Então, o pouco que eu fiz já é exibido aqui. Né? Então, dentro dessa tela, eu vou passar a opção B, Display, o campo, e vou dar um Enter. Vejam que ele gravou também essa tela, me apresentou as informações do usuário. Agora, ao clicar em F3, eu saio e volto para a tela original. Isso para mim é o que basta. Eu vou agora clicar aqui em Stop e vejam que eu já tenho aqui todas as telas que eu usei no meu processo de navegação cadastradas, registradas. A partir daí, eu entro no meu ambiente de desenvolvimento e aí vejam que do lado de cá eu tenho os meus controles. Então, a partir desse momento, agora eu posso incluir controles simplesmente clicando e arrastando. Então, por exemplo, como eu fiz aquela tela anterior, né? Se eu quiser incluir um botão nessa tela aqui, eu simplesmente clico no controle button e arrasto para cá. Tá? Vejam que ele criou o botão, onde aqui eu consigo alterar o tamanho dele, e aqui do lado eu tenho as propriedades desse objeto, onde eu consigo aqui mudar, por exemplo, o texto, ao invés de button, eu vou colocar cancel. E aqui, vejam que eu posso alterar esse botão em modo texto. Eu poderia, por exemplo, associar o botão a uma imagem. E posso aqui incluir uma ação, onde essa ação qual é? Eu posso mandar um e-mail, posso emular um comando de terminal, posso rodar uma aplicação, rodar uma macro, rodar um script, enfim. Se eu quiser associar esse botão, por exemplo, com o comando, com a tecla clear, eu venho em comando de emulação, um add, e aqui eu digo qual é a tecla que eu quero associar ao botão. No caso, é o clear. E dou um OK. Se eu quiser incluir um segundo botão, o processo é o mesmo. Clico aqui, arrasto. Esse segundo botão agora, eu vou chamá-lo de OK. E como ação, eu vou associar esse botão à tecla Enter. Então vejam que aqui eu tenho Clear, Enter, eu tenho todas as PAs, eu tenho todas as PFs. Então aqui é onde eu faço associação entre botões e as teclas de PF que hoje são nativas de uma aplicação caractere. Então aqui, por exemplo, eu vou associar o Enter, OK, está feito. Tá? Posso salvar esse projeto a qualquer momento. E aqui eu tenho a opção de exportação, onde eu posso não só exportar para o meu Rumba Desktop, mas eu posso também exportar para o meu Rumba Web e Mobile. Nesse caso do Rumba Web e Mobile, ele vai gerar um arquivo, eu vou passar informações sobre o servidor, né? Qual é o meu web server, e ele vai já gerar o arquivo .har para que eu consiga publicar essa aplicação e acessá-la via web. Então aqui nesse caso, se eu quiser acessar agora essa aplicação via web, é só abrir o meu browser, e dentro do meu browser eu tenho aqui, essa é uma das aplicações já previamente trabalhadas por mim, né? Onde eu tenho a aplicação com botões, tabs, gráficos, links aqui, acesso ao Google e assim por diante. É a mesma tela vista anteriormente, só que acessada via browser. Okay? Então, vejam que o processo de uso é bastante simples, a publicação também é extremamente simples.
E de fato, o Rumba permite que eu seja bastante produtivo e bastante ágil no sentido de modernização de aplicações, no sentido de tornar a experiência do meu usuário mais agradável. Ok? Senhores, eu gostaria de agradecer a presença de todos e agora eu gostaria de abrir o nosso webinar a perguntas e eu gostaria de me colocar à disposição caso vocês tenham interesse em obter mais informações sobre o Rumba, em marcar uma reunião, uma apresentação, onde a gente vai poder falar com mais detalhes, explorar um pouco mais os benefícios do Rumba. Eu vou ter um enorme prazer em atendê-los e em ajudá-los no que for possível, ok? Então agora eu gostaria de abrir o chat para perguntas. O Alexandre me fez uma pergunta aqui com relação à publicação de uma aplicação web. Como deve ser configurada a infraestrutura de conectividade com o host. Tá ok, Alexandre. Bom, o Rumba, para que eu consiga acessar a minha aplicação via web, o Rumba possui um componente chamado Rumba Server. Esse componente é instalado no mesmo servidor onde eu tenho o meu web server, então eu vou instalá-lo no mesmo servidor onde eu tenho o Tomcat, o WebSphere, enfim, instalado. E aí a única exigência é que esse servidor tenha um acesso ao meu mainframe, isso é, que via TCP/IP eu consiga acessar o meu mainframe. Tá? Então, hoje via emulador de terminal, para que eu consiga acessar o meu mainframe, normalmente eu passo o endereço IP do mainframe, passo a porta de conexão, isso vai continuar valendo para o Rumba Server. No Rumba Server eu vou passar o endereço IP do meu mainframe e a porta de conexão. Essa é a única exigência, com que eu tenha, isso é, que eu tenha o acesso via TCP/IP ao mainframe. Nada mais do que isso. Ok? Bom, de qualquer forma, eu gostaria de deixar o canal aberto para que possamos entrar em contato e, enfim, me coloco à disposição para ajudá-los, para fornecer mais material, o que for necessário, contem conosco. Quero agradecer muito a participação de todos e nos vemos no próximo webinar. Ok? Que eu encerro e, novamente, obrigado pela participação de todos.